Uma saudação amiga para você que assiste o canal, queria agradecer o carinho da audiência. E hoje nós viemos aqui falar de um colega nosso, irmão acadêmico, professor, autor também de contabilidade, um dos luminares da doutrina mineira, que é o professor Kleber do Carmo Antunes, que lamentavelmente faleceu recentemente e nos deixou todos atônitos, porque estava muito bem de saúde e infelizmente veio a falecer e foi chamado por Deus a cumprir a sua vontade no plano superior. Pois bem, eu queria fazer um comentário aqui sobre a doutrina que o Dr. Kleber Antunes defendia, ao mesmo tempo de algumas de suas obras. Eu conheci o Dr. Kleber por um livro seu da Pictografia Contabilidade Ambiental, editado pelo Conselho, ele era membro do Conselho. Em 2003, 2004, nós tivemos contato com este livro, 2004 precisamente. Era uma obra caderno, publicada pelo Conselho, que tratava dos princípios de contabilidade, da doutrina neopatrimonial e da contabilidade ambiental. A paixão do professor Kleber era a contabilidade ambiental. O professor Kleber, talvez por ser nascido em Mariana, naquela região ali, ele estava mais atento a essas questões naturais, ambientais, sociais, que fazem parte da contabilidade. E em 2003, 2004, houve também um boom na doutrina neopatrimonial, que ela começou a se amplificar mais 10 anos após a sua base fundamental, que é a teoria geral do conhecimento contábil. Então o professor Kleber era muito amigo do meu mentor, o professor Lopes de Sá, e ali ele se tornou adepto da doutrina neopatrimonial. E as outras doutrinas, muito pragmáticas, ligadas mais à questão prática, do balanço, etc., faltavam e falhavam com os aspectos ambientais, sociais, naturais, dos agentes externos, ou dos agentes dimensionais ambientais, que são fundamentais para a doutrina contábil e para a formação do fenômeno patrimonial. E essas lacunas a teoria neopatrimonial nunca teve. Então o professor Kleber, muito assíduo nas leituras do professor Lopes Sá, se torna adepto dessa linha e na sua obra da Pictografia, a contabilidade ambiental, já trata de alguns dos temas. Na época também tinha voltado a Revista Mineira, parece que numa segunda, já tinha uma primeira fase na década de 60, uma coisa assim. Depois ela voltou em 2003, 2004. E alguns artigos do professor Kleber foram publicados ligados à contabilidade ambiental. Esses artigos, nós éramos alunos na época do curso em Caratinga, nós começamos a aprofundar um pouco do que seria a visão do professor Kleber e a contabilidade ambiental. Os que defendiam mais a área ambiental na doutrina neopatrimonial era o Dr. Erequete, no Rio Grande do Sul, o Dr. César Kreutz também, que defendia o balanço social, o professor Lauri Basso, da Unijuí, Universidade também do Sul do Brasil, a doutora Maria Gardênia, do Sul do Brasil também, me parece que Santa Catarina. Inclusive tinha uma obra já sobre contabilidade ambiental, uma obra muito bem vendida, muito bem recomendada. Em Minas Gerais, nós tínhamos, além do professor Lopes Sá, que defendia essa visão mais ambiental, tínhamos o professor Kleber do Carmo Antunes. Então, a linha dele era a seguinte: a classificação de um patrimônio que fosse naturalmente valorativo, mas pelo aspecto ambiental. Então ele tratava dos ativos, pegando a contabilidade financeira, mas aprumando esses valores dentro da teoria neopatrimonial. Então você tinha não só aquela questão da atividade, da passividade, mas os conceitos das relações, ou seja, a necessidade ambiental, a finalidade ambiental, os meios patrimoniais, com as funções de liquidez, resultado, estabilidade, vulnerabilidade, economicidade, etc.,
dentro dos esquemas da função ambiental desses ativos e dos passivos, né? Então, essa base ele colocou como pioneira na sua visão, na sua tese de classificação. O que acontece? O professor Kleber foi para um doutorado, me parece que em 2006, eu não sei se ele tinha terminado o doutorado, o currículo que ele me mandou em 2020, me parece, 2021, por conta do Jornal Brasileiro de Contabilidade, que nós começamos a editar, parece que não falava totalmente do término desse doutorado. Só que na tese, que a gente conversava muito, que ele defendia, era a classificação do balanço patrimonial com a visão da doutrina neopatrimonial numa classificação contábil ambiental, né? O que acontece? Fechando a tese, os métodos de avaliação seriam fundamentados na doutrina neopatrimonial. Então, se criaria uma metodologia para a apuração desse balanço patrimonial, só que a fundamentação era na doutrina moderna. Na Argentina, nós já temos uma linha que era muito bem acolhida nesse sentido, né? Inclusive do próprio Dr. Carlos Caselli, da sua filha Inês Garcia Fronte, e também de outros professores muito bem gabaritados na Argentina. Quando nós estivemos no Peru, nós estivemos em contato com alguns autores também dessa linha mais ambiental. Inclusive, um deles falava da apuração do balanço ambiental, dos inventários ambientais da hidrelétrica de Furnas. Então, quer dizer, havia já essa posição. Só faltava o complemento da tese com a visão neopatrimonial. Então, essa que era a visão do professor Kleber Antunes. Na área de história, ele fez um trabalho até também revolucionário, que nós não sabíamos, porque nós tínhamos aqui a Academia de Juiz de Fora, que era muito reconhecida a nível nacional, e ela dava o diploma de doutor em ciências contábeis. Isso ainda no século XIX, 1889 mais ou menos, a academia foi criada e ela dava esse título, só que havia poucos acadêmicos. Depois a academia teve umas alterações, foi absorvida até para o colégio, alterações normais assim do seu estatuto, mas ela era uma das primeiras, a pioneira academia, nós podemos dizer, a nível nacional, foi a Academia de Juiz de Fora, e quase ninguém sabia disso. Então o Dr. Kleber também ele defendeu um artigo publicado na Revista Mineira sobre a Academia de Juiz de Fora. O Dr. Lopes Sá falava desse pioneirismo na academia, né, que inclusive ele comentava que ela em linhas também de produção de títulos a nível superior, ela era uma das pioneiras, uma academia privada, mas que ela tinha um valor tanto quanto as outras academias que depois se transformaram em escolas, né? Nós tivemos a Associação dos Guarda-Livros, que ainda era uma associação ligada à área do Império, né? E aí aparece a Academia de Juiz de Fora com seu realce, não só na formação dos bacharéis, mas também na titulação de doutor em contabilidade. Então, o Dr. Kleber já havia essa menção pelo professor Lopes Sá, mas ele aprofunda essa teoria. Então, na área de história, ele também tinha uma preconização muito forte. Aqui também, no Jornal Brasileiro, ele defendia também algumas áreas, algumas ideias no setor ambiental social, especialmente ligado ao dano ambiental de Mariana, com relação àquela empresa que, há uns anos atrás, lamentavelmente, a represa estourou e gerou aquele dano ambiental. Então, ele fazia estudos nessa área. A tese dele, basicamente, era nessa visão, não só da classificação do ativo, mas da fundamentação neopatrimonial para essa classificação e nos estudos sociais, ambientais, econômicos e sociais da contabilidade, né?
Talvez em Minas seja um dos poucos, eu não vou dizer o único, mas é um dos poucos que publicou nesse sentido. E assim, entrando nisso, a questão da história da contabilidade. No setor geral, o Dr. Kleber tinha obras também escritas, inclusive uma ligada à maçonaria de Juiz de Fora, que também foi uma das pioneiras do Brasil e talvez uma das que mais realçou-se nacionalmente, com várias demandas que eles fizeram a nível social estatal. Pois bem, então essa é a colaboração do professor Kleber Antunes, que deixa uma lacuna nas letras contábeis, nessa visão social, ambiental, especialmente em Minas Gerais. E sabemos também que no nível da sua docência era um defensor das normas internacionais, tinha bons cursos nesse setor, mas acreditamos que esse pensamento, essa tese da classificação do balanço na fundamentação neopatrimonial para a contabilização, a ostentação, a relevação ambiental tenha sido uma das principais teorias do mestre Kleber do Carmo Antunes. Então, vai os nossos pêsames para toda a família e o agradecimento a Deus pela amizade que nós tivemos com o Dr. Kleber Antunes e que Deus coloque no merecido lugar, num bom lugar junto dele, certo? Um abraço para vocês e estudem depois os artigos, há alguns artigos, também os trabalhos, os livros do professor Kleber do Carmo Antunes, especialmente esse da contabilidade ambiental. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Paz e bem.